Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Morte no Internato. Um livro escrito por Lucinda Riley. Prólogo. Escola St. Stephen. Janeiro de 2005. Enquanto a figura subia as escadas que levavam ao corredor dos estudantes dos últimos anos da escola, um labirinto de cômodos quase tão pequenos quanto caixas de sapatos, um para cada menino. Os únicos sons que se ouviam eram os ruídos e os solavancos vindos dos obsoletos aquecedores, ineficientes sentinelas de fel fundido que, por 50 anos, lutavam para trazer um calor reconfortante à Flea House e aos garotos que ali moravam. Um dos 8 alojamentos que compunham a escola St. Stephen, a Flea House receberá o nome do diretor da época em que fora construída, havia 150 anos. Chamado de Pulgueiro por seus habitantes, o feio edifício vitoriano de tijolos vermelhos fora convertido em uma acomodação estudantil logo após a guerra. A Flea House foi também o último edifício a se beneficiar de reformas bastante necessárias. Em 6 meses, corredores, escadas, dormitórios e salas comuns foram despidos do linóleo preto em péssimo estado que cobria os pisos, as paredes amareladas foram renovadas e receberam novo papel em tom creme, e os arcaicos banheiros ganharam acessórios de aço inoxidável e reluzentes azulejos brancos. Tudo isso com o objetivo de apaziguar os meticulosos pais, que insistiam que seus filhos vivessem e aprendessem com conforto semelhante ao de um hotel, não de uma choupana. Do lado de fora do quarto 7, a figura parou por um momento e ficou ouvindo. Como era sexta-feira, os 8 rapazes daquele andar já deviam ter ido até o pub do centro comercial de Flotation, mas era bom se certificar. Como não escutou nenhum barulho, a figura girou a maçaneta e entrou. Logo que fechou a porta com cuidado e acendeu a luz, a figura percebeu o cheiro arraigado e rançoso da adolescência. Uma mistura de meias sujas, suor e hormônios em ebulição que costumava permear todos os cantos e fendas da Flea House. A figura estremeceu. O cheiro desencadeava memórias dolorosas. Quase tropeçou em uma pilha de cuecas jogadas no chão. Em seguida, pegou os 2 comprimidos brancos que eram deixados na mesa de cabeceira do rapaz todas as noites e os substituiu por outros idênticos. Então a figura se virou, apagou a luz e saiu do cômodo. Na escadaria perto dali, um pequeno vulto de pijama sentiu seu corpo congelar quando ouviu passos se aproximando. Em pânico, ele se enfiou no vão sob as escadas do patamar abaixo, fundindo-se com as sombras. Se fosse pego às 10 horas fora da cama, poderia sofrer uma punição, e ele não aguentaria mais uma, ainda mais naquela noite. Rígido na escuridão, com o coração martelando, ele manteve os olhos bem fechados, como se isso pudesse ajudar de alguma forma. Ficou escutando, sem fôlego, enquanto os passos subiam as escadas centímetros acima de sua cabeça. Então, misericordiosamente, foram para longe. Tremendo de alívio, ele rastejou para fora do esconderijo e disparou pelo corredor até chegar a seu quarto. Subiu na cama, deu uma olhada em seu despertador, calculando que teria uma hora inteira antes que pudesse se permitir adentrar o santuário do sono, puxou os cobertores sobre a cabeça, enfim, deixou as lágrimas rolarem. Cerca de uma hora depois, Charlie Cavendish entrou no quarto 7 e se jogou na cama. Tinha 18 anos. Em plena sexta-feira, às 11 horas da noite, estava trancado como uma criança naquela sucata que mais parecia um enfileirado de gaiolas para coelhos. E ainda teria que acordar cedo para ir à maldita capela às 7 na manhã seguinte. Faltara 2 vezes naquele semestre e não podia se dar ao luxo de fazer isso novamente. Já fora levado para a sala de Jones por causa daquele problema idiota com Millar. Jones o havia ameaçado de expulsão se ele não mudasse o comportamento. Assim Charlie tentou se manter longe de problemas. Seu pai deixará bem claro que não financiaria seu ano sabático sem um boletim decente com notas máximas de um relatório escolar que deixasse orgulhoso. Mas tudo se encaminhava para um verdadeiro desastre. De qualquer maneira, o pai não aprovava aquela história de tirar um ano sabático.
O hedonismo era algo detestável para ele, e a ideia do filho vagando por alguma praia tailandesa, provavelmente drogado, não fazia parte de seus planos, ainda mais se fosse à custa do seu dinheiro. Eles haviam tido uma discussão acalorada sobre o futuro de Charlie pouco antes do início do semestre. O pai, William Cavendish, era um advogado de alto nível em Londres e sempre presumira que Charlie seguiria seus passos. Durante a infância, o filho nunca pensara muito sobre isso. Entretanto, à medida que chegava ao fim da adolescência, começou a perceber o que era esperado dele, aparentemente sem levar em conta seus desejos. Charlie era do tipo aventureiro, gostava de adrenalina. Era assim que ele se via. Queria viver no limite. A ideia de uma vida presa ao ambiente hierárquico pedante da honorável sociedade do templo interior, uma associação profissional para advogados e juízes, revirava seu estômago. Além disso, o conceito que seu pai tinha de ser bem-sucedido era algo completamente ultrapassado. As coisas tinham mudado, as pessoas podiam fazer o que quisessem. Todo aquele papo de respeitabilidade pertencia à geração mais velha. Charlie queria ser DJ e ver mulheres lindas e seminuas rebolando nas pistas de dança de Ibiza. Sim, isso era bem mais parecido com seu estilo. Além disso, um DJ poderia ganhar rios de dinheiro. Não que o dinheiro algum dia pudesse se tornar um problema. A menos que seu tio solteiro, de 57 anos, de repente decidisse começar a ter filhos, Charlie herdaria propriedades da família com milhares de hectares de terras agrícolas. Ele tinha planos para isso também. Tudo o que precisaria fazer era vender alguns hectares com permissão de construção para uma incorporadora imobiliária, e então teria nas mãos uma monstruosa fortuna. Não, seus problemas não eram as finanças futuras, era o fato de que seu pai era sovina e tinha o controle de suas despesas agora. Ele era jovem, queria se divertir. Perdido em pensamentos, Charlie pegou os 2 comprimidos que tomava todas as noites desde os 5 anos, assim como o copo d'água deixado pela governanta. Colocando os comprimidos sobre a língua, tomou um gole generoso para engoli-los, antes de pousar o copo na mesa de cabeceira. Por um minuto, nada aconteceu e Charlie, suspirando, continuou a ruminar sobre a injustiça de sua situação. Mas então, quase imperceptivelmente, ele sentiu seu corpo começar a tremer. Mas que diabos? O tremor se intensificou, tornando-se incontrolável, e de repente Charlie sentiu a garganta se fechar. Em pânico, ofegante, sem compreender o que estava acontecendo, conseguiu cambalear pelo curto espaço até a porta. Agarrou a maçaneta, mas, em um terror crescente, atrapalhou-se, incapaz de girá-la, caiu no chão, semiconsciente, com a mão no pescoço e espumando pela boca. As toxinas letais percorriam seu corpo. Privado de oxigênio, seus órgãos vitais gradualmente pararam de funcionar. Então, suas entranhas relaxaram e, pouco a pouco, o jovem que um dia se chamara Charlie Cavendish deixou de existir. Capítulo 1. Robert Jones, diretor da escola St. Stephen, estava de pé, com as mãos enfiadas nos bolsos, um hábito pelo qual ele costumava punir os estudantes, olhando pela janela de seu escritório. Lá embaixo, viu os alunos atravessando o gramado da capela a caminho das aulas. Suas mãos estavam úmidas de suor, seu coração ainda acelerado pela adrenalina, uma condição constante desde que o acidente ocorrerá. Ele saiu de perto da janela e foi se sentar à sua mesa. Havia uma pilha crescente de cartas e documentos que permanecia intocada e uma lista de mensagens telefônicas que ele ainda não havia respondido. Robert enxugou a cabeça calva com um lenço e soltou um suspiro profundo. Um diretor encarregado de centenas de adolescentes enfrentava inúmeras situações potencialmente apavorantes, drogas, bullying, em tempos de internatos mistos, o fantasma incontrolável do sexo. Durante os 14 anos como diretor da St. Stephen, Robert tinha lidado bem, até certo ponto, com todas elas. Mas essas crises se desvaneceram diante do que acontecerá naquela sexta-feira. O maior dos pesadelos se concretizara, a morte de um aluno sob seus cuidados. Se havia uma maneira de acabar com a reputação de uma escola, esse era o melhor caminho. Os detalhes de como o rapaz havia morrido eram quase irrelevantes. Robert podia visualizar multidões de pais procurando outros internatos, se cortando a St. Stephen de suas listas. No entanto, ele buscou consolo no fato de que a escola tinha sobrevivido mais de 400 anos. E consultando os registros, viu que esse tipo de tragédia já havia ocorrido. Talvez o número de alunos caísse a curto prazo, mas, com o passar do tempo, certamente os acontecimentos de sexta-feira seriam esquecidos. A última vez que um estudante morrera ali fora, em 1979. Um menino tinha sido encontrado no depósito de malas do porão. Ele havia se enforcado com uma corda amarrada em um gancho no teto. O incidente acabou por se tornar parte das lendas da escola. Os alunos adoravam cultivar o mito de que o espírito do garoto assombrava a Flea House. O jovem Rory Millar parecia um fantasma quando foi encontrado esmurrando a porta do depósito, depois de passar a noite trancado lá. Charlie Cavendish, sem dúvida o culpado, negou tudo como de costume. Pior, achou graça na situação. Robert Jones tremeu desconfortavelmente, desejando sentir a perda daquela vida tão jovem e descobrindo que não conseguia. O rapaz tinha sido um problema desde o momento em que colocará os pés na escola. E, por causa da sua morte, o futuro de Robert estava em jogo. Ele estava ansioso para deixar de trabalhar dali a 4 anos com uma aposentadoria integral aos 60 anos.
Se fosse forçado a renunciar, não haveria muitas chances de conseguir emprego em outro lugar. Na noite anterior, durante a reunião de emergência do Conselho Superior, ele havia deixado o cargo à disposição. O Conselho, no entanto, apoiara seu diretor. A morte de Cavendish fora um acidente, causas naturais. Ele tivera um ataque epiléptico. Essa era a única esperança de Robert. Desde que o legista apresenta-se à conclusão de que a morte ocorrerá por causas naturais, se a cobertura da mídia fosse mínima, era possível que o dano pudesse ser controlado. Mas até que os fatos fossem confirmados, sua reputação e seu futuro estavam por um fio. Eles haviam prometido ligar naquela manhã. O telefone tocou estridentemente em sua mesa. Ele apertou o botão do viva voz. Sim, Jenny? É do escritório do legista. Pode transferir. Sr. Jones? Sou uma voz masculina. Sim, sou eu. Aqui é Malcolm Glenister, o legista local. Eu queria discutir os resultados da necrópsia realizada ontem em Charlie Cavendish. Robert engoliu em seco. Claro, pode falar. O patologista concluiu que Charlie não morreu de ataque epiléptico e sim de choque anafilático. Entendo. Robert engoliu em seco de novo, tentando pigarrear. E qual foi a causa? Bem, como o senhor deve saber, os registros médicos mostram que ele era altamente alérgico à aspirina. Sua corrente sanguínea continha 600 miligramas da substância, o que corresponderia a 2 comprimidos comprados sem receita. Robert não conseguiu responder, a garganta seca demais para falar. O patologista não encontrou nada além de traços da droga Epilin, que Charlie tomava todos os dias para controlar a epilepsia, em níveis mínimos de álcool. Ele estava perfeitamente saudável. Robert recuperou a voz. Se ele tivesse sido encontrado mais cedo, poderia ter sobrevivido se tivesse sido atendido imediatamente. Sim, quase com certeza. No entanto, era bastante improvável que ele conseguisse pedir ajuda nos poucos minutos antes de ficar inconsciente. É compreensível que ele só tenha sido encontrado na manhã seguinte. Robert fez uma pausa, sentindo uma pequena gota de alívio penetrar em suas veias. Então, o que acontecerá agora? Perguntou. Bem, nós sabemos como ele morreu. A questão é, por quê? Os pais dele confirmaram que Charlie sabia que era alérgico à aspirina. Sempre soube. Ele deve ter engolido os comprimidos por engano. Não há outra explicação, certo? Não cabe a mim especular sem tomar conhecimento de todos os fatos, diretor. Mas há uma ou duas perguntas sem resposta. E receio que vá haver uma investigação policial. Robert sentiu o sangue se esvair do rosto. Entendo, disse ele, calmamente. Como isso afetará o dia a dia da escola? Esse é um assunto que o senhor vai ter que discutir com o detetive encarregado. Quando a polícia virá. Imagino que logo. Eles vão entrar em contato em breve para tomar as medidas necessárias. Até logo. Até logo. Robert desligou viva voz, sentindo-se tonto. Inspirou e expirou profundamente 3 ou 4 vezes. Uma investigação policial. Ele balançou a cabeça. Era a pior notícia possível. E então percebeu. Naqueles dias, ele não conseguia parar de pensar na reputação da escola. Mas, se a polícia estava envolvida, o legista não devia ter certeza se Cavendish ingerira a aspirina por engano. Meu Deus! Eles não estavam pensando que ocorrerá um assassinato, certo? Robert balançou a cabeça novamente. Não, talvez fosse apenas uma formalidade. Na verdade, pensando bem, o pai de Charlie era influente bastante para insistir nisso. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que o rapaz se postara diante de sua mesa, olhando para ele sem demonstrar a mínima preocupação quando era repreendido. Era sempre a mesma história. Robert avisava que Charlie não podia usar os meninos como empregados nem intimidá-los caso não cooperassem. O garoto aceitava a punição e continuava a fazer o que bem entendesse como se nada tivesse acontecido. Charlie queria estudar em Eton, mas fora reprovado no exame de admissão. Desde o dia em que chegará a St. Stephen, deixou claro que considerava a escola, seu diretor e seus colegas inferiores a ele. Sua arrogância era perturbadora. Em busca de inspiração, Robert olhou para a pintura de Lord Grenville Dudley, o fundador da escola no século XVI, e então, consultando seu relógio, percebeu que era quase hora do almoço. Ele apertou um botão no telefone. Sim, Sr. Jones? Jenny, pode vir aqui, por favor? A figura reconfortante de Jenny como atravessou a porta alguns segundos depois. Ela trabalhava na escola havia 30 anos. Começara na cozinha, mas, depois de concluir um curso de secretariado, assumirá o posto de assistente administrativa no escritório do tesoureiro. Quando Robert chegará, 14 anos antes, e descobrira que sua secretária estava prestes a se aposentar, escolheu Jenny como substituta. Ela estava longe de ser a candidata mais sofisticada, mas Robert gostava de seu estilo calmo e inabalável, e seu conhecimento sobre a escola se mostrou inestimável quando ele assumiu o cargo de diretor. Todos amavam Jenny, dos faxineiros ao conselho superior. Ela conhecia cada criança pelo nome e sua lealdade à instituição era inquestionável. 3 anos mais velha que Robert, ela estava mais perto da aposentadoria, e o diretor muitas vezes se perguntava como iria fazer quando ela deixasse o cargo. Agora, percebia com tristeza que provavelmente partiria antes dela. Jenny estivera ausente durante todo aquele semestre devido a uma cirurgia no quadril. Sua substituta se mostrará competente e muito mais atualizada em termos de tecnologia, mas Robert tinha sentido falta do comportamento maternal da secretária e estava feliz em tê-la de volta. Com seu caderno e caneta, Jenny acomodou o corpo rechonchudo
em uma cadeira diante da mesa, exibindo um olhar de profunda preocupação. O senhor está com uma cor estranha. Posso lhe trazer um copo d'água? Ofereceu ela, com um sotaque de Norfolk. Robert teve um desejo repentino de aconchegar a cabeça no peito de Jane, sentindo seu abraço maternal a confortá-lo. O legista não deu uma boa notícia, disse ele, rejeitando o pensamento inadequado. Haverá uma investigação policial. Jane arqueou as sobrancelhas espessas. Ah, não. Não acredito. Vamos torcer para que seja rápida. Todos vão ficar incomodados e desestabilizados com a polícia bisbilhotando por aqui. Concordo plenamente. O senhor acha que vamos ser interrogados? Não faço a menor ideia, mas precisaremos alertar todo mundo. Ao que parece, um detetive vai me ligar a qualquer minuto. Saberei mais quando falar com ele. Mas talvez seja melhor convocar uma assembleia no salão principal amanhã de manhã para avisar a todos que vai acontecer. Estou me referindo não só a alunos e professores, mas também a todos os funcionários, inclusive os lavadores de prato. Você pode organizar isso para mim? Claro, Sr. Jones. Vou fazer isso agora. Obrigado, Jenny. Ela se levantou e perguntou. O senhor retornou às ligações de David Millar? Ele já telefonou 3 vezes esta manhã. A última coisa que Robert precisava era de um pai alcoólico em pânico por causa do filho. Não liguei. Bem, ele insistiu várias vezes ontem à noite e deixou mensagens. Algo sobre Rory estar chateado ao telefone. Eu sei, você me contou. Ele vai ter que esperar. Tenho coisas mais importantes na cabeça no momento. Que tal um pouco de chá? Sua glicose parece estar lá embaixo. Um chá sempre cai bem. Obrigado. Seria ótimo, disse ele, assentindo com gratidão. O telefone tocou sobre a mesa. Jane o alcançou primeiro, atendendo a ligação. Escritório do diretor. Ela ouviu por um momento, então cobriu o bocal com a mão e sussurrou. É um tal comissário Norton querendo falar com o senhor. Obrigado. Robert pegou o telefone e esperou até Jane sair e fechar a porta. Aqui é o diretor. Diretor. Aqui é o comissário assistente Norton do DC, o Departamento de Investigações Criminais. Presumo que o senhor saiba por que estou ligando. Sim. Achei melhor avisar que estou enviando 2 policiais para investigar a morte de Charlie Cavendish. Certo? Sim. Robert Jones não sabia mais o que dizer. Eles estarão aí amanhã de manhã. Vão vir de onde? Londres. Londres? Sim. O caso foi passado para nós, do Departamento de Operações Especiais do DC. Vamos trabalhar em conjunto com a polícia de North Norfolk. Entendo que o senhor precisa fazer seu trabalho, comissário, mas estou obviamente preocupado com as perturbações que a investigação provocará na escola, sem mencionar o pânico. Meus colegas são muito experientes em cuidar de casos como esse, diretor. Tenho certeza de que vão lidar com a situação com sensibilidade, além de aconselhá-lo sobre como proceder com a equipe e os alunos. Certo. Eu ia convocar uma assembleia amanhã, de qualquer maneira. Excelente ideia. Assim minha equipe terá a oportunidade de informar a todos sobre nossa presença e talvez conter qualquer agitação. Vou fazer isso, então. Certo. O senhor poderia me fornecer os nomes dos investigadores que virão? Houve uma pequena pausa antes de o comissário responder. Ainda não tenho certeza, mas ligarei até o fim do dia para confirmar. Obrigado pela atenção. Obrigado, comissário. Até logo. Obrigado pelo quê? Perguntou-se Robert Jones quando desligou. Ele apoiou a cabeça nas mãos. Ai, meu Deus, murmurou. Os policiais iriam investigar o passado de todos, suas vidas privadas. Nunca se sabia o que poderiam trazer à tona. Ele poderia se tornar um suspeito. A quantidade de alunos havia caído nos últimos 3 anos. A concorrência crescerá muito. Um escândalo era a última coisa de que a escola precisava. Ou, de maneira mais egoísta, pensou o diretor enquanto pegava o telefone para falar com o chefe do Conselho Superior, a última coisa de que ele precisava. Capítulo 2. Jasmine Hunter Coughlin, Jazz para os amigos, detetive inspetora Hunter para seus ex-colegas de trabalho, abriu as cortinas e olhou pela pequena janela de seu quarto. A vista era limitada, a condensação borrava a paisagem dos pântanos de Saltose e do austero Mar do Norte. Escreveu suas iniciais no vidro, do jeito que costumava fazer quando criança, analisou o JHC por um momento, então apagou-se com um gesto determinado. Observou as numerosas caixas de papelão espalhadas pelo chão do quarto. Ela se mudará havia 3 dias, mas desenterrara apenas alguns itens essenciais como pijama, a chaleira e um sabonete, deixando o resto intocado. Aquele chalé pequenino era o extremo oposto do apartamento minimalista de paredes brancas em Docklands que compartilhara com o ex-marido. E ela adorava o tal apartamento. Em geral patologicamente organizada, ela não estava disposta a arrumar seus pertences porque a casa ainda teria que passar por reformas invasivas nas semanas seguintes. O encanador estava reservado por uma semana para instalar o aquecimento central. O marceneiro ia ligar no dia seguinte para medir os armários da cozinha, e ela enviará mensagens para alguns decoradores locais. Jazz esperava que, em alguns meses, seu lar tivesse uma aparência tão pitoresca por dentro quanto prometia pela fachada. O dia estava mais brilhante e Jazz decidiu fazer uma caminhada pelos pântanos em direção ao mar. Calçou botas e vestiu uma jaqueta impermeável, abriu a porta da frente e saiu, respirando o ar fresco e rejuvenescedor do litoral.
Sua casa se situava na estrada costeira que separava a Vila dos Pântanos e do mar. No verão, a via ficava congestionada, pois os turistas a usavam para ter acesso às praias e vilas costeiras de North Norfolk. Mas agora, em pleno fim de janeiro, estava deserta. Jess sentiu certo contentamento enquanto contemplava a vista. Seu aspecto plano e a falta de árvores apresentavam um cenário sombrio e pouco acolhedor, mas ela apreciava aquela crueza. Não havia nada bonito na paisagem, nada para quebrar a rigidez do horizonte que se estendia por quilômetros em ambos os lados. A simples elegância da curvatura distante do encontro da terra com o mar e a vastidão do lugar atraíam sua natureza inquieta. Ao atravessar a estrada, ela avistou, pelo canto do olho, um homem saindo da agência dos Correios a uns 50 metros. Pesando na grama áspera e pantanosa, estava focada no reconfortante barulho da água sob seus pés quando pensou ter ouvido alguém a chamando. Imaginou que fossem apenas os gritos das aves reunidas em um círculo à sua direita e continuou, subindo o aclive, a única proteção que o chalé tinha contra inundações, um ponto controverso quando ela tentou negociar uma hipoteca. Jasmine, detetive inspetora Hunter. Por favor, espere um segundo. Dessa vez não havia dúvida. Ela parou e se virou para olhar para trás. Santo Deus! Que diabos ele está fazendo aqui? Jess estava chocada enquanto refazia seus passos. Parou a poucos metros de distância, oferecendo ao homem um sorriso breve. Olá, inspetora Hunter. O que o senhor está fazendo aqui? É um prazer revê-la também, disse Norton, estendendo a mão. Desculpe. Ela suspirou, finalmente caminhando na direção dele e cumprimentando-o. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Só isso. Ou não tem problema. E então, vai me convidar para entrar antes que eu congele até a morte neste terno fininho? Sim, é claro. Entre. Uma vez lá dentro, Jess convidou Norton a se sentar no sofá e acendeu a lareira. Fez café e depois se acomodou em uma cadeira de jantar de madeira. Lugarzinho agradável, comentou ele. Aconchegante. Obrigada. Eu gosto. Houve uma pausa estranha. Então, Jasmine, como você está? Era estranho ouvir Norton chamá-la pelo primeiro nome. Essa atitude destacava até que ponto sua vida mudará nos últimos meses, mas também tinha uma conotação paternalista. Estou bem, respondeu ela. Você está mais corada desde a última vez que eu a vi. Sim, faz calor na Itália, mesmo no inverno. Outra pausa, e Jess desejou que ele chegasse logo ao ponto. Como sabia que eu estava aqui? Perguntou enfim, mesmo não se sentindo pronta para entrar no assunto. Só me mudei há 3 dias. Norton riu. Estou surpreso que você pergunte isso, depois de trabalhar tanto tempo na Yard, embora até mesmo nosso computador só pudesse encontrar o número 29 da Saltose Road. Quando cheguei aqui e não encontrei nenhum número nas portas, perguntei nos correios. Ah, murmurou Jess. Por que aqui? Indagou ele. Férias de infância, acho. Sempre amei Norfolk, e parecia tão bom quanto qualquer outro lugar. Perto dos meus pais também. Sim, é claro. Outra pausa. Então, disse Norton, de repente, sentindo a impaciência dela, você quer saber por que eu dirigi mais de 250 quilômetros para vê-la logo de manhã, no frio de janeiro? Eu tentei seu celular, mas aparentemente você cancelou a linha. Abandonei-o quando fui para a Itália. E, quando voltei, decidi que não precisava dele. Norton assentiu. Não em North Norfolk, de qualquer maneira. O meu não tem sinal desde Norwich. Enfim, estou aqui, porque quero que você volte ao trabalho. Jess ficou em silêncio por um instante. Pensei que tinha deixado as coisas muito claras, respondeu ela, calmamente. Deixou, sim. Mas isso foi há 7 meses. Você teve um período sabático, se divorciou, encontrou um lugar para morar, que não tem intenção de abandonar para voltar a Londres, interrompeu Jess bruscamente. Tenho certeza de que não. Não se preocupe, concordou Norton, parecendo inquieto de repente. Além disso, como eu poderia voltar? O que o leva a pensar que eu gostaria de voltar? Jasmine, se você puder não ficar na defensiva só por um minuto e me ouvir. A voz de Norton adquiriu um tom mais duro. Desculpe, senhor, mas acho que vai me perdoar por eu não estar tão interessada em revisitar o passado. Jess sabia que estava sendo hostil, mas não tinha como evitar. Sim, eu entendo, ele a encarou. O que eu quero saber, no entanto, é por que você está tão zangada comigo. Não fui eu que a atraí. Isso é golpe baixo. Bem, Norton examinou as próprias unhas imaculadamente tratadas. Talvez você tenha sentido como se eu a tivesse traído. Eu entendo e aceito que o senhor não pôde fazer nada sobre meu marido. De qualquer maneira, eu já estava desiludida naquele momento. Aquela foi a gota d'água. Norton tomou um gole de café e olhou para ela. Jasmine, você sabe quanto custa recrutar e treinar um detetive inspetor? Não, não sei. Bem, se eu lhe dissesse que daria aproximadamente para comprar outra casa como esta, está tentando fazer com que me sinta culpada? Não, mas, se você se sentir, ajuda. Norton conseguiu esboçar um meio sorriso. Você nem me deixou argumentar. Uma semana você estava sentada à sua mesa. Na outra, tinha fugido para a Itália. Eu não tive escolha. Isso é o que você diz. Eu esperava que a boa relação de trabalho que construímos a fizesse se sentir à vontade para debater a questão comigo. Só isso. Se tivéssemos concordado que sua demissão era a única alternativa, eu não a teria impedido. Mas você simplesmente fugiu, sem uma conversa, nada. O rosto de Jess continuou impassível. Ah, então é por isso que o senhor está aqui, não é? Para me questionar?
Norton soltou um pequeno suspiro de frustração. Por favor, eu estou fazendo o meu melhor. E você está agindo como uma adolescente truculenta. O fato é que, tecnicamente, você ainda é nossa funcionária. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou para ela. O que é isso? Murmurou Jess, franzindo a testa. Dentro do envelope havia contra-cheques, correspondências relacionadas com a conta que ela compartilhava com Patrick, os extratos mensais que continuaram a ser enviados para sua antiga casa que, obviamente, ela não tinha recebido. Também havia a carta de demissão que ela escrevera às pressas no aeroporto e postara antes de embarcar no avião para Pisa. Uma partida não muito profissional, não foi? Não, acho que não, embora eu não consiga enxergar a importância que isso tem agora. Jess enfiou a carta de volta no envelope e o devolveu a Norton. Aqui está. Estou lhe entregando isso oficialmente. Eu me demito. Tudo certo agora? Sim. Se é isso que você quer mesmo. Veja bem, Jasmine, eu entendo. Sei que você se sentiu decepcionada e desmoralizada e que sua vida pessoal estava em ruínas. Você provavelmente precisava de um pouco de tempo para refletir. Sim, é bem por aí, disse ela, meneando a cabeça com veemência. E como você estava com raiva e amargurada, apenas seguiu seus instintos e fugiu. Mas você também ficou cega. Será que não consegue perceber isso? Jess ficou em silêncio. E, prosseguiu Norton, porque estava cega, tomou uma decisão impulsiva que, além de arruinar uma carreira promissora, me fez perder um de meus melhores agentes. Veja, ele sorriu gentilmente. Não sou nenhum idiota. Eu sabia o que estava acontecendo. Descobri sobre seu marido, ainda mais quando você foi praticamente a última a saber. Deve ter sido horrível. Silêncio. Norton suspirou. Tudo converge para a mesma questão. Relacionamentos amorosos no trabalho são perigosos, especialmente no nosso ramo. Eu alertei o inspetor-chefe Coughlin quanto a isso quando ele me contou que vocês dois pretendiam se casar. Jess ergueu o olhar. Alertou? Patrick me falou que o senhor nos deu sua bênção. Na verdade, sugere que um de vocês se transferisse para outro departamento, para que pelo menos não atrapalhassem um ao outro o tempo todo. Ele me implorou para deixá-lo ficar onde estava. Então, em vez de perder ambos, decidi lhes dar uma chance, indo contra meus instintos. Devo acrescentar. Ah, o senhor disse inspetor-chefe. Sim, seu ex-marido foi promovido recentemente. Não se dê ao trabalho de lhe transmitir meus parabéns. Fique tranquila, não vou fazer isso. Olhando para ele, Jess pensou em como Norton parecia deslocado em seu terno elegante, as longas pernas dobradas, quase encostando os joelhos no peito, sentado no sofá baixo. O senhor sabia? Sobre Patrick? Ela? Eu tinha ouvido boatos, mas não podia interferir. Se serve de consolo, ela pediu transferência para Paddington Green algumas semanas depois que você partiu. Ela sabia que não poderia competir com você. Todos na equipe a ignoraram como forma de retaliação. Você era muito popular, sabe? Todos sentem sua falta. Norton abriu um largo sorriso, mostrando os belos dentes brancos. Jess não podia deixar de perceber que a idade só destacava sua imponência, os cabelos pretos ficando grisalhos nas têmporas, os óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz. Bom saber disso. De qualquer forma, o que Patrick e sua investigadora de estimação fazem agora é problema deles. Não me importa mais. E não se esqueça, gracejou Jess. É melhor avisar a ela que, ao primeiro sinal de competição, vai levar uma facada nas costas. Ou não duvido. Seu ex é um oficial talentoso, mas também é impiedosamente ambicioso. A única coisa com a qual ele não conseguia lidar era uma esposa potencialmente melhor do que ele. Eu sabia o que ele estava fazendo, minando você, desestimulando-a o tempo todo, mas, como você nunca veio até a mim, não pude fazer nada quanto a isso. Eu estava em uma situação muito difícil. Ele era meu marido. Eu entendo. De qualquer forma, desde que ele aprenda a manter a braguilha fechada, ouso dizer que vai conseguir o que almeja. Ele pode transar com o departamento inteiro, se quiser. Não estou nem aí. É esse o espírito, respondeu Norton alegremente. Então, tem certeza de que quer que eu leve essa carta de volta? Isso irá oficializar sua demissão, você sabe. Ele acenou com um envelope. Sim, quero. Ok, detetive inspetora Hunter, disse Norton, de repente em um tom formal. Tive a oportunidade de debater a situação com você, que deixou claro que está determinada a sair da corporação. Vou voltar para Londres com meu rabinho entre as pernas, e não vou mencionar as outras opções que eu tinha em mente. A imagem de Norton com o rabo entre as pernas fez Jess sorrir. Ela arqueou as sobrancelhas e suspirou. Vá em frente. Então, pode falar, já que o senhor viajou tantas horas para chegar aqui. Acredite ou não, existem outras divisões no DIC. Eu poderia ter sugerido que você se transferisse para uma delas. Paddington Green, talvez? Então eu poderia ter um tete-a-tete reconfortante com a amante do meu ex-marido. Vou ignorar essa observação infantil. Mas isso me leva ao ponto principal. Você se demitiu por causa da situação com Patrick? Ou porque não queria mais fazer parte da corporação? Ambos, respondeu Jess com sinceridade. Tudo bem, deixe-me colocar de outra maneira. Aqui está você, com 34 anos, uma oficial do DC altamente treinada, e vende um retiro de Norfolk como uma velha solteirona. O que diabos você vai fazer da vida? Vou pintar. Norton se mostrou surpreso. Pintar? Entendo. Você quer dizer profissionalmente? Só Deus sabe.
Se eu não tivesse entrado para a polícia, teria ido para a Universidade Real de Artes assim que obtivesse meu diploma de Cambridge. Eu tinha uma vaga no curso básico. Sério? Bem, talvez seja por isso que você tem um olho tão bom para detalhes. Talvez, mas, enfim, esse é o plano. Vou converter o anexo em um estúdio. Tenho dinheiro sobrando da venda do nosso antigo apartamento para me manter por um tempo. Além disso, vou me inscrever em um curso na Universidade da ONG Oriental no ano que vem. Admito que não é um mau lugar para redescobrir sua criatividade, concordou Norton. Redescobrir é a palavra certa, senhor, observou Jazz, com veemência. O trabalho tomou conta de mim. Eu tinha perdido de vista a pessoa que era. Norton assentiu. Eu entendo, mas me parece que você a encontrou novamente. Seu espírito combativo parece ter retornado. De fato, veja, ele suspirou, ficando mais sério. Por quanto tempo você vai continuar fugindo? Não acho que foi trabalho que a derrubou, mas um homem que estava determinado a minar você sua confiança a cada momento. Eu a observei, Jasmine. Você progride com a adrenalina. Você é uma investigadora excepcional. E eu não sou o único que pensa assim. Isso é gentil de sua parte, senhor. Ou eu lido com fatos, não com gentileza. Apenas me irrita ver alguém com a sua habilidade jogando a toalha só porque o casamento não deu certo. Eu a vi lutando contra o machismo dia após dia, ao longo dos anos. Vai mesmo deixar Patrick vencer? Jess permaneceu em silêncio e fitou o tapete. Agora ouça, pediu ele. E se eu lhe dissesse que há um caso apenas alguns quilômetros daqui? Um caso aqui, em Norfolk? Como é possível? Houve um incidente no internato local, nos arredores de Fultation. Um aluno foi encontrado morto em seu quarto no sábado de manhã. Fui chamado porque ele é filho de um advogado que acabou de conseguir a extradição de 2 terroristas de peso para o Reino Unido. Pediram que eu enviasse oficiais e confirmasse se não houve algum crime. Norton olhou no fundo dos olhos verde claros de Jasmine e registrou uma pequena faísca de euforia. Quem pediu? O pai? A chamada veio do comissário. Na verdade, como você sabe, a polícia metropolitana normalmente não estaria envolvida em algo assim. Mas ter amigos no alto escalão faz toda a diferença, comentou Jazz, sorrindo, quando completou a frase para ele. Exatamente. Como o garoto morreu? Afinal, ele era epiléptico. Os paramédicos afirmaram que o corpo apresentava todos os sinais de uma convulsão. No entanto, o pai insistiu em uma necrópsia. O legista me contatou esta manhã e parece que o caso é mais complexo. Por quê? Não posso dizer mais nada até você me confirmar se está interessada ou não. Ambos sabiam que ela estava. Talvez, desde que eu possa estar em casa a tempo de pintar a próxima Mona Lisa, respondeu Jazz, de forma casual. E vou enviar o detetive Sargento Miles para ajudá-la, observou Norton, seus olhos cintilando. O senhor poderia me dar um dia para pensar sobre isso? Receio que não haja tempo. Preciso de você imediatamente no caso. Você deve encontrar a mãe do garoto às 2 da tarde. Ela mora 1h30 de carro daqui. Por isso, Norton verificou seu relógio. Você tem 1 hora para se decidir. Caso contrário, precisarei mandar outra pessoa. Aqui está o arquivo. Norton entregou a Jazz um envelope de papel pardo. Ela encarou Norton, impotente. 1 hora? Sim. Parece que você vai ter que tomar mais uma de suas famosas decisões impulsivas, Inspetora Hunter. Analisando seu histórico profissional, eu diria que elas nunca levaram por um caminho errado, exceto quando decidiu pedir demissão. É claro. Norton olhou para o relógio. Preciso ir. Eu disse que estaria de volta à cidade para uma reunião às 2, e essas estradas de terra são um pesadelo. Ele se levantou e, como era mais alto do que Jazz, com 1,80 metros, o topo de sua cabeça roçou no teto. Se eu me recusar, o que faço com isso? Perguntou ela, indicando o arquivo. Queime naquele fogo fraco que você acendeu. Parece que você precisa de mais aquecimento nesta casa. Certo, vou embora agora. Norton apertou a mão dela. Obrigado pelo café. Ele foi até a porta e, em seguida, virou-se para ela. Eu não teria feito essa viagem toda até Norfolk por qualquer pessoa, Inspetora Hunter, e juro que não vou implorar novamente. Me ligue ao meio-dia. Até logo, senhor. E obrigada, eu acho, murmurou Jazz. Capítulo 3. David Millar andava de um lado para outro na cozinha pequena e desarrumada. Então, em uma explosão de fúria, agarrou uma jarra de leite e a atirou na parede oposta o mais forte que pôde. Ela ricocheteou e caiu no chão de linóleo, fazendo um estrondo, mas, para sua irritação, não se quebrou. Meu Deus! Gritou ele, e se agachou, segurando a cabeça com as mãos, em desespero. Seus olhos ficaram marejados, a respiração pesada e irregular. Que diabos eu fiz? Gemeu. Ele se levantou, cambaleando pelo quarto, e se jogou no sofá. Em desespero, tentou praticar os exercícios que o terapeuta lhe ensinara. Respirou lentamente, concentrou-se em cada respiração, e sua raiva foi diminuindo. Abriu os olhos e se viu fitando a fotografia de si mesmo com Angelina e Rory, a família sorridente e feliz de 3 anos antes. David se lembrava daquele dia. Uma tarde quente de julho, o sol aquecendo suavemente os campos de Norfolk enquanto eles sentavam no jardim, almoçando perto da churrasqueira. Tudo era perfeito, não era?
Tudo. Uma esposa linda, um filho maravilhoso, uma vida nova. Tudo com que sempre havia sonhado. David nascerá ali. Passará os primeiros 5 anos de sua vida em um vilarejo nos arredores de Aylsham, viajando nas férias para o litoral. Então, quando ele e Angelina conversaram seriamente sobre fugir de Londres, Norfolk pareceu a escolha natural. Compraram uma bela propriedade a cerca de 10 quilômetros de Fortesham e dedicaram muito tempo, esforço e dinheiro para reformá-la. Angelina estava à vontade, escolhendo papéis de parede e cortinas. Ela estava feliz. Pelo menos parecia feliz. Rory tinha se estabelecido na escola St. Stephen, um local bem diferente da apertada instituição de ensino da cidade, com seu minúsculo playground e o ar sufocante de Londres. Era fantástico ver seu filho começar a aceitar a vida no campo, as bochechas ficando mais rosadas, o corpo mais forte. A única desvantagem, é claro, era o longo trajeto diário que David precisava percorrer até seu escritório na cidade, mas ele nem se importava com isso. Faria qualquer coisa para ver Angelina e Rory felizes. A própria Angelina também havia florescido, mergulhando de cabeça em sua nova vida, fazendo novas amigas no grupo de mães que conhecera no estacionamento da escola. Muitas delas também tinham escapado da labuta londrina, buscando uma vida melhor no campo. Ela estava sempre ocupada. Clubes de livros, a associação de pais e mestres, almoços femininos e aulas de tênis preenchiam seus longos dias, enquanto David estava no trabalho. Ela convidava para jantar casais que compartilhavam das mesmas ideias, que então retribuíam a gentileza. Aos poucos, a vida social da família tornou-se cada vez mais ativa. Quando ia aos jantares, David percebia que as casas dos novos amigos quase sempre eram maiores que a sua. As mulheres falavam sem parar sobre roupas e sapatos de grife e férias nas Ilhas Maurício ou no Caribe. Os homens se gabavam de suas adegas de vinho e de espingardas pur-day que haviam comprado para a temporada de caça. Ele não os invejava. Sua família tinha origem relativamente humilde, então David sentia que progredira muito. Estava bastante feliz em sua casa confortável, com a esposa e o filho. Na época, ele acreditava que Angelina também era feliz. Olhando em retrospecto, ele deveria ter percebido. Deveria ter sentido o que estava acontecendo ao ouvir as observações melancólicas de Angelina. Ah, meu bem, o marido de Nicole acabou de comprar para ela uma Mercedes maravilhosa com tração nas 4 rodas, ou todo mundo alugou casas na Toscana para o verão. Não seria maravilhoso se nós também pudéssemos fazer isso? Ela começou a selecionar os classificados de imóveis do jornal local, separando-os discretamente para que ele visse uma casa em particular que tinha acabado de ser anunciada. Em pouco tempo, David começou a perceber que Angelina insinuava que seu estilo de vida deveria se equiparar ao de suas amigas elegantes e endinheiradas, dando um passo além das próprias pernas. Considerando que Angelina havia trabalhado como esteticista e morava em uma casa geminada em Penge quando ele a conheceu, David achou que já estava oferecendo a ela um padrão de vida bem mais alto. Mas a necessidade de Angelina de estar no mesmo nível das amigas havia se tornado insaciável. David enfim cedeu em relação ao carro, comprando o 4x4 que ela tanto desejava e que ela amava como se fosse um segundo filho. O prazer que a esposa sentia dirigindo todos os dias até a escola fazia David sorrir. Ele gostava de vê-la feliz, mas o fato de ela estar tão obviamente preocupada com o status social o incomodava cada vez mais. David era um corretor de sucesso e negociava em moeda estrangeira para uma lista de clientes fiéis. Com uma reputação sólida, era visto como uma pessoa confiável, mas não chegava a ser considerado um homem bem-sucedido. Não se arriscava em negócios que poderiam resultar no tipo de recompensas que um pequeno grupo de rapazes da cidade era famoso por receber, mas, por outro lado, evitava as perdas que andavam lado a lado com tais riscos. Ele usava o dinheiro de forma sensata, insistindo que vivessem do seu salário, e investia quaisquer bônus a fim de garantir o futuro. Ciente de que aquela carreira não duraria para sempre, estava determinado a assegurar uma reserva confortável em dinheiro caso tivesse que se aposentar mais cedo devido a algum imprevisto. Angelina sabia que o dinheiro existia, mas não conseguia entender por que David se recusava a gastá-lo. Querido, ainda somos jovens, reclamava ela. Certamente este é o momento em que deveríamos aproveitar ao máximo, não? Sua carreira está em ascensão. Não sei por que temos que continuar economizando para tempos difíceis que talvez nunca cheguem. Não vamos ficar sentados sobre uma pilha de dinheiro aos 70 anos, não é? Estaremos velhos demais para aproveitá-lo. Pense nisso, poderíamos ter a casa dos nossos sonhos. David se lembrava de ter murmurado que achava que os dois já possuíam a casa dos sonhos, mas Angelina não desistiu. Depois de algum tempo, outra vez contra seu bom senso, ele cedeu e Angelina imediatamente saiu com uma amiga para ver uma casa nos arredores de Fortesham. Era uma antiga reitoria georgiana. Impressionante, porém não remodelada, construída em 2 hectares de terra, um espaço grande demais para uma família de 3 pessoas. Mas, como Angelina disse timidamente enquanto ela e David vagavam pelos 8 quartos, talvez esse número estivesse destinado a crescer. Querido, dissera ela, jogando os braços em volta do pescoço dele enquanto entravam em mais um quarto com o teto vergado. Este aqui não daria um ótimo quarto de bebê? Angie, você está falando sério? Ela assentiu, os olhos brilhando. Sem dúvida. Acho que outra criança é exatamente o que precisamos para transformar esta casa em um lar. Aquele fora o argumento decisivo. David sempre desejara um segundo filho, mas até aquele momento Angie fora inflexível, afirmando que não conseguiria passar de novo pelos horrores da gravidez. Sem mencionar o estrago que fez no meu corpo, reclamara uma manhã, alisando o vestido sobre a barriga reta, conquistada tão arduamente.
Demorei 1 ano para recuperar minha forma. Imagine quanto tempo levaria depois de uma segunda gravidez. Como Rory estava prestes a completar 12 anos, David desistira de nutrir esperanças. Ele aceitou a mudança de opinião de Angelina e fez uma oferta pela casa. 1 ano e meio depois, mediante uma hipoteca gigantesca, sem contar as obras que custaram 3 vezes o que ele tinha planejado, as reservas de David secaram e ainda não houvera sinal de um bebê. Então, a economia começou a entrar em crise. Ao redor dele, nos bares da cidade, a conversa não era sobre quantas garrafas de champanhe Krug uma pessoa conseguia beber em uma só noite, mas sobre a tendência de baixa do mercado e qual empresa seria a próxima a cortar despesas. E ainda assim Angelina queria mais. A quantia que ela gastou em móveis extremamente confortáveis se aproximava do PIB de um pequeno país do terceiro mundo, e eles precisavam construir de qualquer jeito uma piscina no jardim murado para Rory poder convidar seus amiguinhos para nadar. Depois de passar o dia inteiro no escritório sentindo o estômago se revirar, David temia voltar para uma casa que havia se tornado o símbolo de sua falta de controle, bem como de uma esposa que parecia insatisfeita com o que quer que ele lhe oferecesse. Então, em vez de enfrentar a realidade, ele passou a afogar as mágoas na bebida após o trabalho. Depois de 5 ou 6 canecas de cerveja, seguidas por 1 ou 2 doses de uísque, ouvir as exigências de Angelina e ceder tornou-se menos doloroso. Ele pegou um empréstimo para cobrir a construção da piscina, depois outro para custear o recapeamento da quadra de tênis e o paisagismo do jardim. Com a pressão adicional, seu trabalho acabou sofrendo as consequências. Seu olhar, sempre tão cuidadoso, já não estava tão voltado para os negócios, e David cometeu um erro incomum. Nada sério a ponto de ser demitido, mas, do jeito que o mercado estava, foi suficiente para ele ser visto como excedente quando a empresa decidiu reduzir o quadro de funcionários. O chefe chamou David e lhe informou que o estavam dispensando. Receberia 1 ano de salário, mas teria que esvaziar sua mesa e sair naquele mesmo instante. David passou uma longa noite em seu bar favorito e quase perdeu o último trem para casa. Quando chegou, Angelina já estava na cama. David cambaleou até a cozinha, a cabeça latejando, serviu-se de um grande copo d'água. Em seguida, foi para o armário da despensa, onde Angelina guardava a caixa de primeiros socorros, para ver se encontrava algum analgésico. Pegou a caixa, mas deixou todo o conteúdo cair no chão. Ajoelhou-se e começou a guardar as pomadas, os curativos e os comprimidos. Uma caixinha, no entanto, chamou sua atenção. Continha as pílulas anticoncepcionais que Angelina tomava antes de começarem a tentar engravidar. Então, com o coração acelerado, viu a data em que tinham sido adquiridas, 2 semanas antes. David conferiu a cartela e viu que metade estava vazia. Furioso, ele invadiu o quarto do casal. Angelina estava recostada na cama, lendo um livro. Querido, eu estava tão preocupada. Onde você estava? Antes que ela pudesse terminar, David a agarrou pelos braços e levantou-a para fora da cama. Começou a sacudi-la, como se fosse uma boneca. Que diabos você está fazendo? Berrou. Como você se atreve a mentir para mim? Como ousa fazer uma coisa dessas? Então ele lhe deu um tapa no rosto com tanta força que ela caiu no chão. Em seguida, sentou-se na beira da cama, apoiando a cabeça nas mãos, chorando. Por que você mentiu para mim? Por quê? Você nunca teve nenhuma intenção de ter outro filho, não é? Quando David abriu os olhos novamente, Angelina tinha desaparecido. Ele a encontrou lá embaixo, estava trancada na sala e havia ligado para a polícia. Poucos minutos depois, quando os oficiais chegaram, o encontraram batendo a porta e exigindo que ela o deixasse entrar para que ele pudesse se explicar. Na manhã seguinte, após uma noite em uma cela da delegacia, foi acusado de agressão. Angelina fora levada ao hospital para fazer exame de corpo de delito. Depois voltou para casa, chocada, porém ilesa. Horrorizado com o que tinha feito, David tentou contar à polícia o que acontecerá com ele. Como não havia nenhum registro anterior de violência doméstica, acabou sendo liberado. Cheio de remorso, ele percorreu a curta distância até sua casa, mas a encontrou trancada como uma fortaleza. Ligou de um telefone público, mas Angelina não atendeu. Então ele voltou para casa, bateu a porta e tentou entrar de qualquer maneira. A polícia chegou de novo no momento em que ele quebrou uma vidraça com uma grande pedra do jardim. O advogado de Angelina obteve imediatamente uma medida protetiva, proibindo de chegar perto da própria casa, da esposa e do amado filho no futuro próximo. As semanas seguintes foram um pesadelo movido a álcool, do qual David não conseguia acordar. Então, finalmente ele despertou no pequeno e desagradável chalé que alugara num momento de desespero, e ligou a televisão. Em um programa de bate-papo matinal, estavam entrevistando um alcoólico recuperado, enquanto David ouvia a desgraça daquele homem. Lágrimas rolaram por seu rosto. Era o retrato de sua decadência. Naquela noite, David compareceu a uma reunião dos alcoólicos anônimos. E esse foi o começo de sua jornada de volta à sobriedade. No início, foi um verdadeiro inferno. Muito mais difícil do que David poderia sequer imaginar. Mas, à medida que as semanas passavam e ele continuava sóbrio, sua visão começou a clarear. David consultou uma advogada em Fulton, uma mulher chamada Diana Price, que observou que a rapidez com que Angelina obtivera a medida protetiva era claramente estranha. Na verdade, sua esposa não chegou a ser hospitalizada, disse ela, mesmo que tenha passado algum tempo no pronto-socorro. E, claro, você deveria estar vendo seu filho, ainda que sob supervisão. E quanto ao dinheiro, indagou David. Eu não sei como minha esposa está vivendo, pois nossa conta conjunta está praticamente zerada. E sua rescisão?
Perguntou Diana. Entrou na minha conta da sociedade de crédito imobiliário. Ela não pode tocá-lo. Bem, isso já é alguma coisa, imagino. Sim, eu sei, mas isso é tudo que tenho. Estou desempregado e, aconteça o que acontecer, vou ter que vender a casa. Não posso pagar a hipoteca nem os empréstimos. Angie ainda se recusa a falar comigo e preciso pegar alguns dos meus pertences. Estou, literalmente, com as roupas do corpo. Vou escrever para o advogado dela e ver em que pé as coisas estão, disse Diana. Você deverá ir ao tribunal no dia 6 do mês que vem, mas preciso saber se você e sua esposa tiveram problemas conjugais antes da noite da agressão. David tentou se lembrar. Estava tão envolvido com as preocupações financeiras que tinha perdido a noção do estado real de seu casamento nos últimos meses. Não vinham transando com frequência, e ele estava chegando tão tarde. Acho que já não tínhamos tanto diálogo, respondeu David. Mas não costumávamos brigar. Fora essa vez, eu nunca teria sonhado em agredi-la. É só que, Diana balançou a cabeça. Normalmente, a esposa pelo menos daria ao marido uma chance de se explicar. Eu não estou tentando justificar seu comportamento, mas, se ela o amasse, refletiria sobre as circunstâncias e pelo menos tentaria entender por que você se comportou daquele jeito. Talvez ela tenha medo de mim. Talvez, mas, não se esqueça, ela sabe que mentiu para você sobre querer outro filho. Achei que ela tentaria resolver a situação, ainda que fosse só pelo bem do Rory. A atitude dela me parece muito estranha. De qualquer forma, vou entrar em contato com o advogado e vamos ver o que acontece. David passou os dias seguintes andando de um lado para outro na pequena cozinha do chalé, em uma enorme agonia por conta da expectativa. Finalmente, uma semana depois, Diana o chamou ao seu escritório. O que ela disse? Perguntou. Bem, tenho boas e más notícias, respondeu Diana, com calma. Sua esposa está preparada para retirar a acusação de agressão e suspender a medida protetiva. David sentiu a esperança crescer em seu coração. Mas, acrescentou ela, em troca, quer um divórcio rápido. Ela vai basear sua petição em comportamento irracional e deixar a situação por isso mesmo, contanto que você não faça uma contestação. O quê? David estava atordoado. Além disso, Rory continuará morando com ela na casa da família. David estava começando a se sentir enjoado. Suas mãos tremiam. Mas por que ela quer o divórcio? Não discutimos nada sobre isso. Ela nem deve ter percebido que perdi o emprego. Se não, saberia que temos que vender a casa. Pelo que o advogado dela diz, isso é irrelevante, observou Diana. Sua esposa quer comprar a sua parte. Comprar a minha parte? Com que dinheiro ela vai fazer isso? A casa está no nome dos dois. Sua esposa receberá uma parte do que sobrar depois que a hipoteca for paga e você receberá outra parte. O que ela está sugerindo é que ela fique na casa, assuma a hipoteca e pague pela sua parte do patrimônio. Dessa forma, estará comprando a sua metade. Isso é loucura. Angie não tem nada. Não tem renda e certamente não tem poupança. Onde diabos ela arrumaria dinheiro para pagar a hipoteca? Quanto mais comprar a minha parte? Diana deu de ombros. Não faço ideia, mas é isso que ela quer fazer. Porque você não pega essa carta, vai para casa e pensa na proposta. Depois, então, você me conta o que prefere fazer. Quais são as minhas opções? Bem, você pode alegar que ela está blefando e deixá-la processá-lo por agressão. Mas, lembre-se, é a palavra dela contra a sua. Você pode lutar pela guarda de Rory para que ele more com você, mas o tribunal costuma decidir a favor da mãe, especialmente quando é histórico de violência doméstica. Você pode tornar o processo do divórcio longo e cansativo, mas eu não aconselharia isso. Então você quer dizer que ela me deixou sem saída, certo? Quero dizer que você tem que tomar uma decisão. Vai ser doloroso, mas pelo menos assim você não terá antecedentes criminais. Seu divórcio será barato e rápido. O mais importante, você vai poder ver Rory. Que maravilha! Retrucou ele, com sarcasmo. Um dia, eu posso ver meu filho sempre que eu quero. Posso preparar o café da manhã para ele, jogar futebol com ele. Então, de repente, minha esposa decide que eu só posso vê-lo algumas vezes por ano. Não será tão ruim assim. Agora que Rory está no internato durante toda a semana, vamos pedir que ele fique com você a cada 2 fins de semana e metade dos feriados. Tenho certeza de que ela vai concordar. Que bondade a dela. Meu Deus. Tudo o que eu sempre fiz foi amá-lo. E dei a Angie a vida que ela me disse que queria. David sentiu aquela raiva ardente, já conhecida, tomar conta dele mais uma vez. Obrigado, Diana. Falo com você depois. Tudo isso acontecerá havia 4 meses. Os acordos financeiros estavam sendo finalizados, e mesmo que David tivesse expressado sérias dúvidas sobre a capacidade de Angelina de levantar o dinheiro para comprar sua parte, ele tinha uma carta de Diana lhe dizendo para esperar a chegada de um cheque em poucos dias. O valor cobriria os empréstimos bancários, deixando algumas sobras para ajudá-lo a recomeçar a vida, provavelmente em um quarto e sala. Se tivesse sorte, pensou David, com amargura. Na verdade, ele já passará da fase de se preocupar com dinheiro. A única coisa com a qual ele realmente se importava agora era Rory. Ele ansiava pelas visitas quinzenais do filho. Mesmo que Rory fosse uma criança muito mais quieta hoje em dia, David estava determinado a reconstruir a relação que tinham antes. Porém, e essa era a razão pela qual ele estava transtornado, algo estava errado com Rory. Sebastian Frederis, administrador do internato de Rory na St. Stephen, ligara para David alguns dias antes dizendo que queria conversar sobre uns problemas. Aparentemente, Rory estava cada vez mais retraído.
e Frederic se preocupava com o menino. Mas só o verei daqui a 2 fins de semana. Ele vai participar de um festival de coros no sábado, Sr. Frederic. Eu poderia entrar na escola para vê-lo? Bem, que tal se ele telefonasse para o senhor? É um bom ponto de partida. A última coisa que queremos é que Rory se sinta pressionado e se feche ainda mais. Se o senhor acha que isso é o melhor. Por favor, cuide dele. Claro, Sr. Millar. Até breve. David desligara o telefone, frustrado e desesperado para ver o filho. Um longo dia se estendia à frente e ele percebeu que seus pensamentos se voltavam para o álcool. Naquela noite, bêbado pela primeira vez em meses, dirigira até o internato, determinado a ver Rory, independentemente do que o tal Frederic pudesse dizer. Seu filho estava em apuros. David sabia disso. Isso acontecerá havia 4 dias. A noite em que ele fora até o internato era apenas um borrão. Ele se lembrava de entrar na Flea House e procurar Rory nos corredores desertos, batendo as portas dos quartos, mas o lugar estava vazio e sua busca pelo filho foi infrutífera. Ele não sabia como dirigir para casa. Desde então, havia deixado várias mensagens para Frederic e o diretor. Nenhum dos dois retornará às ligações. O celular tocou. Ele o pegou depressa. Aqui é David Millar. Papai, sou eu. Rory parecia sem fôlego. Rory. Ah, meu Deus. Até que enfim. Como você está? Papai, eu. Rory soltou um soluço contido. Estou com muito medo. De quê? Eu. Quem vai me proteger agora? Rory, do que você está falando? Me diga. Não posso. Você não pode me ajudar. Ninguém pode. A linha ficou muda. David discou o número novamente. Tocou várias vezes. Percebendo que devia ser o telefone público dos alunos na Flea House, ele ligou para a secretária do diretor. Sim, aqui é David Millar. Preciso falar com o diretor agora. Meu filho, Rory, acabou de me ligar e parecia muito nervoso. Eu vou transmitir a mensagem, Sr. Millar, e vou me certificar de que ele retorne a ligação. Não, eu preciso falar com ele agora. Agora não é possível. Ele está dando aula, mas vou passar seu recado. Então mande ele sair de lá. Meu filho está em apuros. Eu sei que está. Pedirei ao Sr. Jones que retorne o mais rápido possível. Sr. Millar, ele está muito ocupado no momento, mas sabe que o senhor tem ligado. Eu pedi isso para você ontem e ele não telefonou. Diga que é urgente, entendeu? Implorou David. Sim, vou dizer, mas tente não se preocupar. Rory deve estar com saudades de casa. São as primeiras semanas do 2º semestre. É sempre um momento difícil. Posso tentar colocá-lo em contato com o Sr. Frederic, na Flea House, se o senhor quiser. Você faria isso, por favor? Espere um momento. Então. David andava de um lado para outro na pequena sala de estar enquanto esperava a ligação ser transferida. Houve alguns cliques e uma gravação com a voz do administrador surgiu. Frustrado, David deixou uma mensagem. Meia hora depois, sem nenhum retorno do diretor ou do administrador, David estava desesperado. Decidiu que iria à escola naquele instante para ver o filho. Pegando as chaves do carro, saiu de casa e entrou no velho Renault que comprará havia algumas semanas. Girou a chave algumas vezes, mas nada aconteceu. Droga! David bateu no volante. Frustrado, quando viu que o farol tinha ficado ligado um bom tempo, então era quase certo que a bateria havia descarregado. Ele não tinha vizinhos próximos para fazer uma chupeta no motor. Teria que ligar para a oficina de manhã e pedir que fossem até sua casa. David entrou de novo no chalé, sua agitação agora incontrolável. Foi até o armário da cozinha e pegou uma garrafa de uísque. Capítulo 4. Jess entrou no carro estacionado em frente à sua casa e começou sua jornada para o oeste, em direção a Peterborough. A questão é descobrir se Charlie Cavendish tomou a aspirina por engano ou não. A primeira parada será na casa dos pais dele, para obter algumas informações sobre o rapaz. Adele Cavendish, mãe dele, a está esperando, disse o comissário Norton. Boa sorte, inspetora Hunter. Tenho o prazer de recebê-la de volta à equipe. Vamos torcer para que tenha tomado a decisão certa. Obrigada, senhor. Espero que sim. Enquanto colocava para tocar uma música de Macy Gray, Jess duvidou que a mãe de Charlie estivesse esperando que uma inspetora do DC aparecesse em um mini laranja com 15 anos de uso. O detetive Sargento Miles chegaria no dia seguinte com o carro oficial, mas por enquanto teria que ser daquele jeito. Ela evitou pensar que a última coisa que esperava fazer naquela tarde era interrogar a mãe de uma criança morta. Como o pai de Jess sempre dizia, a vida era muito curta, e tudo o que se podia fazer era seguir os próprios instintos. Se não desse certo, bem, ela iria se demitir da maneira correta após o encerramento do caso. Uma hora depois, Jess chegou a Rutland. Como só havia passado pela estrada seguindo na direção norte, ela ficou surpresa com a beleza do lugar, semelhante aos Cotswolds, com seu edifício de arenito amarelo e campos suavemente ondulados. Ela se perdeu um pouco no trajeto, mas por fim pegou um caminho sinuoso que dava na casa dos Cavendishes. Estacionou seu Mini entre um velho Land Rover e uma espaçosa Mercedes respingada de lama, na lateral da imponente casa estilo Queen Anne. Subindo os degraus até a impressionante entrada, Jess admirou os cavalos pastando em um campo ao lado da casa e a magnífica vista além dela para o campo aberto. Era um cenário idílico, mesmo em um dia frio de inverno.
Jess tocou a campainha ao lado das pesadas portas duplas. Ouviu passos se aproximando, seguidos pelo som de uma chave sendo virada e de ferrolhos deslizando. A porta se abriu e revelou uma mulher da mesma altura de Jess, magra e imaculadamente vestida com camisa listrada, cardigan de cashmere, calças escuras e sapatos de couro azul. Seus cabelos castanhos volumosos eram curtos e bem cortados, e o toque de maquiagem nos olhos e nos lábios complementava a aparência perfeitamente arrumada, embora antiquada. Perdoe-me, disse a mulher. Quase nunca usamos a porta da frente. Todo mundo costuma dar a volta e entrar pelos fundos. Ela estendeu a mão. Adele Cavendish. Você deve ser a inspetora Hunter. Sim. Obrigado por me receber, respondeu Jess, apertando a mão estendida. Por favor, entre. Ela conduziu Jess pelo elegante hall de entrada, com sua espetacular escadaria curva, até uma sala de visitas ornamentada com janelas francesas que davam vista para uma sacada. A sala estava repleta de móveis antigos, as janelas tinham cortinas florais pesadas e havia foto de família em cima de uma escrivaninha e estatuetas de porcelana sobre a lareira. Por favor, sente-se. Adele indicou um dos sofás com estampa floral. Posso lhe oferecer alguma coisa? Um chá? Café? Não, obrigada. Jess tirou de dentro da pasta um bloco de notas e uma caneta. Sinto muito por chegar aqui neste momento tão terrível para a senhora e sua família. Adele cruzou os braços e caminhou até as janelas francesas, de costas para Jess. Para ser sincera, ainda não caiu a ficha. Não posso acreditar que Charlie se foi. Ela se virou, e Jess viu a dor em seus olhos. E, agora, saber que sua morte podia ter sido evitada, que não foi epilepsia, Adele balançou a cabeça com uma expressão desolada, caminhou até o sofá em frente a Jess e sentou na beirada, abraçando o próprio corpo. Perdoe-me. Como posso ajudar? Seu marido está aqui? Seria mais fácil se pudéssemos conversar todos juntos. Vou ter que fazer algumas perguntas que podem ser um tanto angustiantes. Ele não está. Adele deu de ombros. Está no apartamento de Londres. Eu disse a ele que você estava vindo, mas ele está trabalhando em um caso importante no momento e que aparentemente tem prioridade em relação à morte de nosso filho. Ela deu um sorriso dolorido, amargo. Enfim, ele disse que queria que os melhores investigadores envolvidos no caso tentassem esclarecer o que aconteceu com Charlie. O que torna tudo tão horrível é que não podemos fazer nada até o legista concluir a autópsia. Como posso seguir em frente quando o corpo de meu filho ainda está no necrotério? Senhora Cavendish, sei que responder perguntas deve ser a última coisa de que precisa no momento, mas tenho certeza de que deve querer saber como e por que Charlie morreu. O rosto de Adele se suavizou e ela assentiu. Tem razão. É claro que quero. Então, por favor, faça suas perguntas. Vamos acabar logo com isso. Enquanto Adele respondia, a imagem de um adolescente privilegiado e bastante mimado começou a surgir. Eu não pude ter mais filhos, então suponho que, de alguma forma, o excesso de mimos fosse natural. Ele e o pai se davam bem? William ficava desapontado porque Charlie nunca foi brilhante o suficiente nos estudos. Não ter sido aceito em Eton foi um grande golpe. Ele sempre achou que Charlie era preguiçoso. Adele suspirou. Talvez fosse mesmo. Charlie conseguia tudo o que queria com seu charme. Ele amava esportes e canalizou sua energia para a vida social e a diversão. De certa forma, eu agora fico feliz por ele ter feito isso. Então havia certa tensão entre Charlie e o pai? Charlie queria ir para Marlborough, o destino de muitos de seus amigos da escola, mas William não permitiu. Ele achava que era uma instituição progressista demais. Se quer saber a verdade, acho que William mandou para St. Stephen como punição por não ter sido aprovado em Eton. Eu fiquei satisfeita. Nasci e cresci em Norfolk. É uma escola decente, mas admito que não está no mesmo nível das outras. A senhora acha que Charlie era feliz lá? Perguntou Jess. Não exatamente. Adele suspirou. Ele se sentia um fracassado no momento em que pisou lá. Quando veio para casa no Natal, a última vez que o vi, ele me contou que mal podia esperar para sair de lá. Ele ia tentar entrar na universidade? Sim, embora. Adele colocou a mão na testa. Meu Deus, como isso é difícil. William e Charlie tiveram uma discussão pouco antes de ele voltar das férias. Charlie queria tirar um ano sabático, como todo mundo faz hoje em dia, já que não sabia exatamente o que queria fazer da vida. Assim, poderia adiar as inscrições, até que tivesse alguma ideia de qual carreira escolher. Exatamente. William ficou furioso e acusou Charlie de ser um vagabundo. Ele sempre presumiu que Charlie iria seguir seus passos no direito, mas ele não queria saber de nada disso. E a discussão foi resolvida antes de Charlie voltar para a escola. Há 3 semanas? Não. Adele balançou a cabeça. Receio que não. William insistiu que não bancaria o ano sabático de Charlie se ele não conseguisse uma vaga em uma universidade antes disso. Eu levei Charlie de volta para o internato no início de janeiro. Adele examinou as próprias mãos. O pai não falou mais com ele desde então. Seu marido deve estar muito chateado diante das circunstâncias. Não? Tenho certeza de que está, mas não demonstra. Adele encarou Jess. Aquela flama britânica e tudo mais. Mas, lá no fundo, sei que ele amava Charlie imensamente. Eles eram muito parecidos. Ambos eram determinados e francos. Provavelmente por isso brigavam tanto. E quando a senhora levou Charlie de volta, como ele estava? Mais calado do que o normal, é claro. Senhora Cavendish, essa é uma pergunta horrível de se fazer. Começou Jess, com cautela. Mas,
Como seu filho se sentia um fracassado e tinha brigado com o pai, na sua opinião, há alguma chance de ele ter tirado a própria vida? Adele olhou para Jess, horrorizada. Está me perguntando se Charlie cometeu suicídio porque discutiu com o pai? Nunca. De jeito nenhum. Adele balançou a cabeça ferozmente. Se você o tivesse conhecido, entenderia. O problema com o pai era consequência de seu entusiasmo pela vida, não do medo. Meu filho era a pessoa mais vibrante que conheci. Os últimos fiapos de autocontrole se desfizeram e Adele Cavendish caiu em lágrimas. Tirou um lenço do bolso do cardigan e assoou o nariz. Sinto muito, mas a mera ideia de Charlie tirar a própria vida é insuportável. Desculpe, senhora Cavendish. Eu precisava perguntar, explicou Jess gentilmente. Acredito que o legista tenha lhe contado que Charlie morreu de choque anafilático provocado por uma reação alérgica à aspirina. Sim, ele ligou para William ontem à noite. Então, Jess fez uma pausa. O suicídio talvez seja uma explicação. A senhora não acha? Não, claro que não. Charlie não faria isso. Ele deve ter tomado os comprimidos por engano. Houve outra pausa quando Adele assoou o nariz mais uma vez e enfiou o lenço de volta no bolso. Charlie definitivamente sabia que era alérgico à aspirina, certo? É claro que sabia. Dizíamos isso a ele o tempo todo. Descobrimos quando ele tinha 5 anos. Estava com febre e eu lhe dei uma suspensão à base de aspirina. Alguns minutos depois, Charlie começou a engasgar e a ter espasmos. Foi aterrorizante. Felizmente, a ambulância chegou a tempo de reanimá-lo, mas foi por pouco. Isso desencadeou a epilepsia. É bastante comum, aparentemente. E, a partir de então, Charlie passou a tomar o medicamento todas as manhãs e noites para controlar os ataques e fugir da aspirina. Uma dose correspondente a 2 comprimidos de aspirina foi encontrada na corrente sanguínea de Charlie. Não havia sinal de luta, então podemos descartar a teoria de que ele foi forçado a engoli-los. Ele tinha bebido? Perguntou Adele. O teor alcoólico do sangue dele era o equivalente a uma caneca de cerveja, então Charlie não estava bêbado. Eu quase gostaria que ele estivesse bêbado, ponderou Adele. Deus sabe o que ele deve ter passado em seus últimos momentos. É a maneira mais horrível de morrer. E sozinho. Jess esperou até Adele se recompor antes de perguntar. Senhora Cavendish, sabe se seu filho tinha inimigos? Alguém que não gostasse dele? Algum dia ele já mencionou outro aluno em particular ou um professor? Por exemplo? Adele fez uma pausa antes de responder. Tenho certeza de que muitos não gostavam de Charlie. Personalidades fortes tendem a criar inimizades, não é mesmo? Jess assentiu. Mas se está sugerindo que alguém matou Charlie, bem, é uma ideia absurda. Charlie alguma vez mencionou ter uma namorada. Adele conseguiu esboçar um sorriso débil. Ele tinha muitas namoradas. Emendava uma na outra, algo normal para um rapaz de 18 anos tão bonito. Era a única coisa de que gostava na St. Stephen, o fato de ser uma escola mista. Jess guardou o bloco de notas e a caneta na pasta. Bem, acho que é isso, por enquanto. Obrigado por sua colaboração, senhora Cavendish. Prometo que farei o possível para descobrir o que aconteceu com Charlie. É William quem quer respostas. Eu só quero meu filho de volta. Adele levantou-se. Preciso de uma bebida, acrescentou ela, quase para si mesma. Jess seguiu-a até a porta da sala de visitas. A senhora se importaria se eu desse uma olhada no quarto de Charlie? Poderia me ajudar a ter uma noção de como ele era. De forma alguma. Por aqui. Bela casa. Senhora Cavendish, elogiou Jess, enquanto caminhava com Adele até a espetacular escadaria de carvalho. Obrigada. Eu queria que Charlie fosse criado no campo, como eu fui. Ela se deteve no topo das escadas e virou-se para Jess. Quando nos mudamos para cá, a ideia era que William pudesse se deslocar até o trabalho. Leva apenas 1 hora no trem de Peterborough, mas ele logo achou que a distância era uma inconveniência e alugou um apartamento na cidade. Nunca gostou do campo. Adele virou-se abruptamente antes que Jess pudesse responder e caminhou por um corredor. Este é o quarto de Charlie. Ela parou do lado de fora. Você se importaria se eu a deixasse sozinha? Ainda não suporto olhar para as coisas dele. É claro que não. A senhora tem algum dos comprimidos que Charlie tomava para controlar a epilepsia? Vou procurar. Adele abraçou o próprio corpo e voltou pelo corredor. O quarto de Charlie tinha as características habituais dos adolescentes. Posters nas paredes, fotos de times de rugby dispostas em uma prateleira ao lado da televisão, um aparelho de som, livros e revistas empilhados descuidadamente em uma estante. Jess foi até a cama e pegou o ursinho já sem pelo que jazia sobre o travesseiro. Ela participará de um curso de aconselhamento de luto havia alguns anos e descobrira que nenhum pai ou mãe superava a perda de um filho. Muitas vezes, os casais se separavam, incapazes de seguir adiante na dor, sentindo-se vazios e isolados. Pelo que vira e ouvirá, Adele Cavendish não teria muito apoio do marido. Jess inclinou para olhar a fotografia sobre a mesa de cabeceira. Pai e filho em traje de esqui no topo de uma montanha. Os dois bem altos, de ombros largos, compleição clara, com os mesmos olhos azuis. Jess inspecionou o quarto, procurando por qualquer coisa que pudesse fornecer alguma pista de quem Charlie tinha sido. Abriu as gavetas da escrivaninha, folheou algumas revistas de rugby, bisbilhotou cartas de amigos, não encontrando nada relevante, saiu e desceu as escadas. A senhora Cavendish estava sentada no primeiro degrau, com um copo na mão. Jess agachou-se ao lado dela. Encontrou alguma coisa? Não, nada, respondeu Jess com sinceridade. Aqui estão os comprimidos.
Adele tirou uma caixa do bolso do cardigan. Pode levar todos. Ele não vai mais precisar. Tudo bem. Jess pegou a caixa e, depois de um momento, fez mais uma pergunta. Charlie tinha computador? Claro. Quem não tem hoje em dia? Mas está na escola. Adele tomou um gole de gin. Suponho que eu precise recolher as coisas dele. Bem, se a senhora preferir, depois que as examinarmos, podemos enviá-las para cá. Faria isso por mim? O rosto de Adele relaxou um pouco. Pode me chamar de covarde, mas a simples ideia de colocar os pés naquele lugar e ter que suportar o falso olhar de simpatia daquele diretor presunçoso já me enche de pavor. A senhora não é covarde. As pessoas vivem o luto de maneiras diferentes. Instintivamente, Jess passou o braço pelos ombros de Adele. É o fluxo interminável de visitas, os cartões de condolências. Não consigo nem me forçar a abri-los. Adele indicou uma pilha de envelopes sobre a mesa do corredor. Eu sei que as pessoas estão tentando ser gentis, mas isso torna a morte dele tão real. Ela olhou para Jess com uma expressão de agonia. Ele era tudo para mim, sabe? Tudo. Eu não tenho filhos, então posso apenas imaginar. Mas talvez a terapia possa ajudar. Meu Deus, não. Interrompeu Adele, procurando visivelmente recuperar o controle. Ela se levantou. Eu não preciso de ninguém me tratando com condescendência ou tagarelando sobre como lidar com a tristeza. É claro que vou lidar com isso. Que escolha eu tenho? Refletiu ela, desanimada. Agora, imagino que você queira continuar seu trabalho. Jess ficou de pé e seguiu Adele até a saída. Você vai entrar em contato quando tiver alguma notícia? Perguntou Adele, abrindo a porta da frente. Claro que sim. Até logo, senhora Cavendish. Jess virou e desceu os degraus. A porta logo se fechou, abruptamente. Ela dirigiu com cuidado, afastando-se da bela casa, de seu cenário espetacular e de sua desolada ocupante. Adele Cavendish caminhou de volta pelo corredor e entrou na cozinha. Serviu-se de gin e tomou um longo gole. Então, tirou o celular da bolsa e discou um número. Sou eu. Ela já veio. Sim, foi horrível. Quando você a vir, pelo amor de Deus, não diga nada. Bem, eu mal posso suportar a situação. Ela fez uma pausa para ouvir por um momento. Obrigada. Eu sei que você não vai. Ela desligou e o vislumbre de um sorriso cruzou seus lábios, desaparecendo quase imediatamente ao pensar na terrível culpa que teria que carregar pelo resto da vida. Capítulo 5. Na manhã seguinte, Jess olhou pela janela e viu a deserta Saltose Road. Miles deveria estar ali para buscá-la às 7h30, quase 30 minutos antes. Quando ligou para o celular dele, caiu na caixa postal, um fato que a reconfortava, pois provavelmente ele estava por perto, mas sem sinal. Ela deixou uma mensagem. Se ele não aparecesse nos 10 minutos seguintes, teria que dirigir até a Saint Stephen em seu Mini e ele teria que encontrá-la lá. A primeira manhã trabalhando com outra força policial, não era o melhor momento para se atrasar. Jess alisou uma mecha solta do cabelo castanho avermelhado, colocando-a no lugar. Nos últimos 7 meses, deixará o cabelo crescer e cair em uma massa encaracolada na altura dos ombros. A velha presilha de plástico que costumava usar mal suportava o peso e lhe era desconfortável por estar encravada no couro cabeludo. Ah, dane-se! Murmurou, enquanto removia a presilha e deixava o cabelo cair em torno do rosto. Alisou seu tailleur, ainda amassado por ter permanecido enfiado em uma caixa por 7 meses, e desejou ter tido tempo para levá-lo a uma lavanderia. Quando foi buscar as chaves do carro, uma BMW prata parou do lado de fora. Graças a Deus. Jess agarrou sua maleta e, batendo a porta da frente ao sair, correu até o veículo que a esperava. Por onde diabos você andou? Indagou ela, secamente, ao detetive Alistair Miles quando entrou e se sentou no banco do passageiro. Não é isso que eu deveria estar lhe perguntando? Alistair sorriu. Eu só fiz um desvio de 1 hora através das pitorescas aldeias de Norfolk. A senhora se afastou por mais de 7 meses. É bom vê-la, inspetora. Ele sorriu novamente quando pegou a estrada. Estamos na direção certa. Siga em frente e eu aviso quando for preciso virar. Como a senhora está? Miles olhou para sua chefe com admiração, impactado de novo por sua beleza incomum. Havia algo mais suave nela, a pele de alabastro alguns tons mais escuros, ressaltando seus olhos verdes, os longos cabelos suavizando as maçãs do rosto altas e a curvatura do rosto. Está com uma aparência fantástica. Obrigada, respondeu Jess, de maneira sucinta. Bom, não é a mesma coisa sem a senhora lá no trabalho. Todos mandam lembranças. Ficaram morrendo de inveja por eu estar em campo com a senhora no comando. Eles querem saber de tudo. É claro que querem. Ela assentiu. Eu tirei uma licença para resolver minha vida e aqui estou. Esta é a parte que lhe cabe, detetive Miles, capice? Sim, capitano, eu sei. Então, quanto a senhora já está por dentro do caso. Parece que o jovem Cavendish conseguiu engolir 2 comprimidos de aspirina, mesmo sabendo que era alérgico. Interroguei a mãe dele ontem e ela confirmou que ele sabia. Ele estava bêbado. O relatório do patologista diz que não. Drogas? Não. Ingeriu por engano. Então? É por isso que você está me conduzindo através das matas de Norfolk para descobrir. Imagino que seja um favor para um amigo do comissário.
Uma overdose de um estudante normalmente não seria assunto nosso. Não que eu me importe. Eu me senti como se estivesse de férias dirigindo até aqui esta manhã. Vou ignorar sua última observação, detetive Miles. Independentemente da relevância do caso, somos treinados para dar tudo de nós. Sem dúvida. Ele sorriu. E então, como vai a vida em marcha lenta? Este lugar lembra muito os cenários dos livros da Agatha Christie com a Miss Marple, comentou Alistair, indicando uma fileira idílica de chalés enquanto dirigiam até Fultation. Vai bem, obrigada. Quanto mais se aproximavam da escola, mais rápido o coração de Jazz batia. Ela estava feliz com a presença reconfortante de seu velho parceiro Alistair Miles. Os dois haviam trabalhado em vários casos juntos. Sempre alegre, Miles não parecia invejar a carreira de Jazz, mesmo sendo alguns anos mais velho do que ela. Ele era o tipo de policial fundamental para a força, capaz e confiável, mas sem a centelha de imaginação e talento que lhe renderia mais promoções. Jazz sabia que podia confiar nele. Confiava em sua integridade. O mais crucial, ele a fazia rir e conseguia atenuar muitos momentos tensos com seu arsenal de piadas bobas ou obscenas. Seu rosto de bebê, os cabelos louros e os grandes olhos azuis faziam bater mais forte o coração das funcionárias do escritório, no QG, mas Miles parecia alheio a tudo isso. Raramente aparecia como uma namorada e se dedicava só ao trabalho. Eles me reservaram um quarto em algum hotel aqui, comentou Miles, enquanto dirigiam por Fultation, uma bela cidade georgiana repleta de boutiques, galerias de arte e cafeterias. A senhora acha que eles têm água corrente e luz elétrica por essas bandas? Não banque o superior que veio da cidade, Miles. Isso não vai torná-lo muito atraente aos olhos da polícia de North Norfolk. De qualquer forma, dois policiais arrogantes do DC nunca serão bem vistos pela força local. Faremos o possível para sermos tão profissionais e corteses quanto pudermos, disse Jazz. Certo, vire à esquerda aqui e pare no estacionamento. Por hábito, ela verificou seu reflexo no espelho retrovisor. Não havia nada que inspirasse menos confiança do que uma investigadora com um rímel borrado ou batom nos dentes. Miles parou o veículo no espaço dedicado aos visitantes, em frente à entrada principal. O conjunto de edificações austeras, de tijolos vermelhos, que compunha a St. Stephen havia sido construído em torno de um gramado muito bem cuidado. A majestosa capela da escola, supostamente projetada por Christopher Wren como uma versão em miniatura da Catedral da St. Paul, ficava mais adiante, ladeada por quadras esportivas. A senhora acha que a idosa ali da recepção está esperando por nós? Indagou Miles quando saiu do veículo. Ou talvez seja Miss Marple em pessoa e eles a tenham recrutado. Ok, agora chega, retrucou Jazz, de maneira mais ríspida do que planejara. Vamos trabalhar. Está bem? Quando Jenny levou Hunter e Miles até o escritório do diretor, Robert Jones teve que reavaliar a imagem que fizera do policial corpulento que estava esperando. A mulher alta e elegante à sua frente parecia mais uma modelo do que uma investigadora. Ela apertou a mão dele com firmeza. Sou a detetive inspetora Hunter, e este é o detetive sargento Miles. Prazer em conhecê-lo. O detetive Roland já chegou? Sim. Há cerca de 10 minutos. Então eu o levei para a sala que reservei para vocês usarem. Respondeu o diretor. Certo. Vamos para lá? Sugeriu Jazz. Eu posso levá-los, claro, mas, como vocês já devem saber, reuni toda a escola para uma assembleia. Ótimo. Talvez seja melhor conversar com o detetive Roland primeiro. Prefiro encontrá-lo antes de falarmos com a escola. Ele pode ter alguma contribuição a dar, argumentou Jazz. É claro. Sigam-me. O detetive sargento Roland era um homem de aparência comum, de 40 e poucos anos. Quando apertou sua mão, Jazz sentiu vibrações negativas emanando dele. Quem poderia culpá-lo? Ela também não iria querer que os figurões do DC se intrometessem em seu trabalho. No entanto, Jazz precisava do apoio dele para que as coisas pudessem continuar da forma mais tranquila e eficaz possível. Detetive Roland, muito prazer em conhecê-lo. Vamos conversando no caminho? Obviamente, eu sei um pouco sobre o caso, mas o senhor viu o corpo e loucou. Preciso que me conte o que viu. Poderíamos ir até o quarto onde Charlie Cavendish morreu assim que a assembleia terminar? Sugeriu ela, virando-se para o diretor. Vou me dirigir aos funcionários e professores muito brevemente, mas se houver algo que a senhora queira acrescentar, por favor, fique à vontade, disse Robert Jones. Obrigada. Eles adentraram o salão onde toda a escola estava reunida, aguardando. Jess sentiu 1000 olhos sobre si enquanto seguia o diretor até a frente e subiu os degraus até o palco. Bom dia a todos, começou o diretor. A notícia já deve ter corrido entre a maioria de vocês. 3 detetives serão nossos convidados durante os próximos dias. Eles estão aqui para investigar a trágica morte de Charlie Cavendish. Vou chamar agora a detetive inspetora Hunter, do DIC, que vai falar brevemente sobre os próximos passos. Robert Jones virou-se para Jess. Ela deu um passo à frente e sorriu. Bom dia a todos. Sou a inspetora Hunter, e esses são meus colegas, os detetives Roland e Miles. Esperamos concluir nossa investigação o mais rápido possível. Vamos conversar com funcionários e alunos que tiveram contato com a vítima. Depois de falar com o Sr. Jones, vou fixar um cronograma no quadro de avisos. Jess fez uma pausa e olhou para o mar de rostos à sua frente. Tenho certeza de que todos estão cientes do que aconteceu com o jovem Charlie Cavendish. No momento, estamos presumindo que foi um trágico acidente, mas precisamos verificar todos os fatos. Portanto, peço que me procure qualquer um que acredite que possa esclarecer de alguma forma os eventos daquela noite.
Qualquer informação será tratada com a máxima confidencialidade. Então, por favor, não tenham medo de se apresentar. Quanto mais cedo vocês o fizerem, mais rápido iremos embora, e as coisas poderão voltar ao normal. Detetive Holland, gostaria de acrescentar alguma coisa? Jazz virou-se para ele, que balançou a cabeça. Certo, agradeço desde já a todos pela cooperação. Diretor? Obrigado. Inspetora Hunter. Por favor, retornem imediatamente às salas de aula. Verifiquem o quadro de avisos regularmente, no caso de detetive desejar vê-los. Jenny Coleman, já se sentindo mal ao ver os detetives, virou-se para sair junto com o diretor. Enquanto se dirigia lentamente para a saída, ela avistou um rosto familiar do outro lado do salão. Jenny escondeu-se atrás de uma pilastra, certificando-se de conseguir observar sem ser vista. Examinou o rosto. Sim, estava confirmado. Mesmo depois de 25 anos, não havia dúvida sobre aquelas características. Ela esperou até que o salão estivesse vazio. Então, com as pernas bambas, sentou-se pesadamente em uma cadeira. Jazz seguiu o diretor para fora do salão. É como procurar uma agulha em um palheiro, murmurou Miles. Se houver alguma coisa duvidosa, pode ser qualquer um deles. Parece menos complicado do que encontrar um motorista que atropelou alguém e fugiu em Londres, Miles. Jazz parou do lado de fora do salão e deixou que Jones e Holland andassem na frente deles. Agora, eu quero que você vá e converse com o diretor. Descubra tudo o que for possível sobre Charlie. Eu vou ao quarto do rapaz com Holland. Jazz ficou surpreso ao perceber quanto a Flea House era simples. Imaginava que, com as mensalidades exorbitantes que os pais pagavam, o internato deveria fornecer um padrão de acomodação bem melhor do que aquele prédio austero e medíocre onde acabará de entrar. Ela já vira prisões mais luxuosas. Esperando por eles no hall de entrada, estava uma mulher. Jazz calculou que ela devia ter 50 e poucos anos. Era excessivamente magra, o rosto enrugado além do esperado, os cabelos grisalhos em um corte despretensioso. Não usava maquiagem, e sua roupa e seus sapatos eram corriqueiros e práticos. Os olhos contrastavam com o restante, bem separados, tinham um tom de âmbar incomum. Bom dia. Sou a detetive inspetora Hunter. Acredito que a senhora já conheça o detetive sargento Holland, disse Jazz, enquanto apertava a mão da mulher. Sim. Madeline Smith, governanta da Flea House. Ela falou com um sotaque que Jazz não conseguiu identificar. Gostaríamos de ver o quarto de Charlie, se possível. É claro. Por favor, sigam-me. Acho que não gostaria de vê-lo ao meu lado, cuidando de mim, sussurrou Holland, enquanto subiam as escadas atrás daquela figura altiva. A governanta os conduziu pelo corredor e parou na frente da porta do quarto de Charlie. Tirou uma chave do bolso do casaco e a destrancou. Chamei os faxineiros no dia seguinte ao acontecido. As coisas dele estão prontas para os pais recolherem. Era o mínimo que eu podia fazer, diante das circunstâncias. Eu não sabia que a causa da morte poderia ser considerada suspeita. A mulher não falou de maneira defensiva. Foi apenas a declaração de um fato. Jess sentiu um desânimo. Não haveria mais nada para ser encontrado. Ainda vão precisar de mim? Tenho tarefas a cumprir. Não. Vamos procurá-la quando terminarmos, respondeu Jess. Onde poderemos encontrá-la? Em algum lugar do prédio, respondeu ela inutilmente, virando-se em seguida e caminhando de volta pelo corredor. Holland abriu a porta do quarto de Charlie e ficou de lado para que Jess entrasse primeiro. O quarto estava imaculado. Os lençóis haviam sido trocados, lavando todas as possíveis pistas dos últimos momentos da vida de Charlie. O cheiro de polidor e desinfetante no pequenino cômodo era forte, intensificado pelas janelas trancadas. Holland fechou a porta ao entrar e ficou parado, como uma sentinela. Jess abriu caminho entre as caixas e sentou-se cuidadosamente na extremidade da cama. Ela olhou para Holland. Bem, isso não é de muita ajuda, certo? Holland ficou irritado. Quando encontrei a vítima e a governanta me disse que ele era epiléptico, presumi, como ela, que o rapaz havia sofrido algum tipo de convulsão. Ele estava espumando pela boca, o que os paramédicos me garantiram que era um sintoma. Todos nós pensamos o mesmo até que os resultados da necrópsia chegaram. Jess deu de ombros em resignação. Não há nada que possamos fazer em relação a isso agora. E as provas forenses? Os peritos foram chamados, certo? Não, senhora. Holland parecia muito desconfortável. Nem a escola, nem os paramédicos, nem eu tínhamos motivos para acreditar que algum crime fora cometido. Eu só fui chamado porque o diretor queria se eximir de qualquer problema. Se o rapaz estivesse em sua própria casa, não estaríamos envolvidos. Para todos os efeitos, foi uma morte por causas naturais. Pode ter sido apenas uma fatalidade, comentou Jess, tentando quebrar a postura defensiva de Holland. Meu supervisor deu a impressão de que a senhora não estaria aqui se o pai do garoto não fosse tão bem relacionado. Talvez não, mas ainda temos que investigar se Charlie tomou ou não os comprimidos por engano. Bem, ele deve ter tomado, disse Holland. A alternativa é assassinato. E quem iria querer matar um estudante? Não estamos falando de guerra de gangues aqui, estamos? Fultation é uma cidade tranquila e esta escola está cheia de jovens decentes, de classe média. O senhor fez as verificações habituais sobre Charlie Cavendish? É claro que sim. Totalmente limpo. Tudo o que há contra ele são 3 pontos em sua carteira de motorista por excesso de velocidade. Ele ganhou um carro novo do pai quando fez 17 anos. Se passou no exame alguns dias depois. Holland revirou os olhos. O jovem de hoje, hein?
Eu tive que economizar por 4 anos para comprar meu primeiro carro usado. Bem, sabemos que ele não estava sem dinheiro, isso é certo. Jess passou os olhos pelo pequeno cômodo. Então, quando o senhor foi chamado, onde encontrou? Ele estava caído no chão, perto da porta. Como eu disse, estava espumando pela boca e o rigor mortis já tinha se estabelecido. Não foi uma visão muito agradável. Chame os peritos assim mesmo. Eles podem achar algo que os faxineiros deixaram passar. Duvido, mas vou chamá-los. Jess percebia claramente o antagonismo na voz de Roland e sabia que aquele não era um bom começo para uma relação de trabalho. Ela se levantou. Vou ligar para Miles e pedir que o ajude a fazer uma investigação mais profunda. Jess se abaixou, pegou o notebook no topo de uma das caixas e o entregou ao colega. Veja o que tem aqui. Me ligue se achar alguma coisa interessante. Vou lhe mandar uma mensagem com meu número. Jess saiu do quarto em silêncio. Enquanto atravessava o corredor, ela se perguntou se teria sido enviada em uma busca inútil só para agradar um amigo do comissário. Por mais que quisesse extrair algo daquele caso, pelo que tinha visto até agora, as chances de ser um assassinato eram pequenas. De repente, os recursos com os quais ela sempre contava quando investigava os casos em Londres pareciam muito distantes. Lá, eles tinham mão de obra, computadores, perícia, todas as ferramentas à disposição. Miles fizera uma brincadeira sobre Miss Marple, mas era exatamente assim que ela se sentia. Como poderia interrogar 800 alunos e 200 funcionários com a ajuda de apenas 2 detetives? Talvez, pensou, com uma raiva repentina, aquele fosse um caso que Norton lhe delegara só para mantê-la ocupada. Ou seria para testá-la. Jess pegou o celular no bolso do casaco. Discou para a linha direta de Norton e imediatamente apertou o botão cancelar. Inclinou-se contra uma parede e esfriou o rosto quente na pedra fria. Imaginou o rosto de Adele Cavendish, sentiu sua desolação e tentou se concentrar nisso. Não havia como voltar atrás agora. Seu papel era descobrir a verdade. Por menores que fossem as probabilidades, seu dever era olhar Adele nos olhos e dizer-lhe, com toda certeza, se seu filho tinha sido vítima de um acidente ou de algo muito mais sinistro.